Olá, uma boa noite para você. A gente tem recebido muitos e-mails, muitas dúvidas sobre como é que vai se comportar o mercado imobiliário daqui por diante. A incógnita é grande, pouca gente sabe, mas a gente pode falar sim e bastante de tendências. É claro que sabemos que a continuidade do crescimento fará com que o mercado e o setor como um todo também continue com preços um pouco mais elevados do que a gente imaginaria. A comparação entre os investimentos imobiliários versus financeiros, a gestão do risco como um todo, o que é melhor? Tem gente que me pergunta. Eu vou investir em flat, em hotelaria, em fundos que me conduzem para o setor de construção civil? Eu devo ou não devo apostar na compra de um imóvel aqui no interior da Bahia, imóvel comercial, residencial, enfim. Todas essas dúvidas hoje, em parte, serão sanadas pelo meu convidado, Hubert Guebara, que é vice-presidente do Secov, um nome comprido que tem o Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis. E para participar do programa, você sabe, né? Não manda mais dúvida, manda só comentário hoje, porque as dúvidas são grandes, para o endereço que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com todas as entrevistas dos programas anteriores. Visita a gente, conversa aqui com o Hubert e comigo também hoje. Vamos sanar todas essas dúvidas que eu falei? Eram poucas, né? Eram poucas, mas a gente vai tentar pelo menos algumas delas. Vamos começar pela continuidade desta expansão. Alguns dizem, não, peraí, o ritmo e a velocidade vai cada vez ser menor. E, portanto, não vamos ter um crescimento, mas muito menor, muito menos acelerado. E vamos ter obras que estão em acabamento, que estão sendo entregues e, portanto, o mercado vai se acalmar. O mercado acalma, como é que acontece com ele? O mercado cresce de uma maneira mais calma, vamos assim dizer. Ótimo. Estou parecendo mineiro, né? Não, mas dá para entender. Porque há um crescimento demográfico, o Brasil continua crescendo 2% ao ano em termos de natalidade. Existe um déficit habitacional que precisa ser sanado de cerca de 7 milhões a 8 milhões de moradias. Então, não há porquê o mercado não continuar crescendo. Nós não podemos nos comparar com outros países da Europa, onde a população é toda de uma certa idade, aposentada, pouco produtiva, e o crescimento demográfico é zero, às vezes negativo. Então, o Brasil é um país em expansão, é um país em crescimento, tem seus problemas, nós vamos discutir isso agora, podemos discutir depois se você quiser, mas realmente vai continuar crescendo, porque precisa continuar crescendo, mas realmente num ritmo um pouco menor do que vinha acontecendo. E também, por quê? Porque está havendo falta de mão de obra, porque está havendo falta de material, o que provocou o atraso em algumas entregas de obras. Então, isso agora o mercado está se ajustando, se adaptando. Você tocou em dois fatores que eu acho que, somados a outros 2 ou 3, conduzem a um quadro que provavelmente é o que a gente está vivenciando hoje. E que é o que eu mais também recebo de socorro, pelo amor de Deus, não está havendo uma especulação exagerada nos preços dos imóveis hoje nas grandes capitais. E aí a gente fala indistintamente as duas piores, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, na minha avaliação, é impossível continuar com os preços. Preço físico mesmo desses. Seria por falta de mão de obra, atraso nas obras, então não tenho que entregar. Um pouquinho de especulação, um pouquinho de... Como é que você vê o preço hoje? Você podia ser entrevistada, se você quiser. Nós podemos inverter daqui a pouquinho. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu falo um pouquinho demais. Não, mas desculpa. Até agora falou tudo certinho. Veja bem, sempre há um pouco de especulação. Isso em qualquer segmento. Em commodities, a especulação. Claro. Em terreno, a especulação. No imóvel pronto, a especulação. Mas o que regula o mercado é a lei da oferta e da procura. Essa ainda não revogada. Se você não consegue vender por um preço ou não consegue alugar por aquele preço, você é obrigado a baixar. Então, pode haver alguns picos, algumas divergências, algumas distorções, vamos assim dizer, mas o mercado vai se ajustando e o mercado vai se adaptando. E o Brasil é um país... Investir em imóvel, se você compra um imóvel para alocar ou para morar, você está fazendo o melhor dos investimentos a longo prazo. Está provado isso, está comprovado isso. Além do aspecto social. Porque se você compra para você morar, você
passa a viver, ter condições de cidadania. Porque sem moradia não há cidadania. Se você compra para locar, você está dando a oportunidade de alguém que não pode comprar locar. Então, com o imóvel tem o aspecto social e o aspecto financeiro, ambos devem ser considerados. Mas no aspecto mais de curto prazo, digamos, porque a gente está falando... Também não sei se eu estou certo ou errado, mas as análises mostram que ele é bom investimento no maior longo prazo, que é questão de 10 anos. Então, se a gente falar no curtíssimo prazo, hoje você recomendaria a quem tem dinheiro investir e segurar em grandes cidades como Rio de Janeiro, que eu acho que é mais gritante, São Paulo? Veja bem, até esperar esse mercado acalma. Isso é uma coisa que eu não consigo responder numa frase. Explico-lhe por quê. Não é porque eu esteja fugindo da resposta. Não estou bancando mineiro, não. Você tem que ter uma assessoria de alguém que lhe oriente. Que idade tem o prédio? Qual é a situação do prédio? O que ele tem de serviços ali? Ele tem água, tem esgoto, tem metrô, tem fácil acesso. Quando chove, tem enchente. Então, a idade do prédio, o estado de conservação do imóvel, tudo isso leva a uma definição. Esse imóvel está num preço de mercado ou esse imóvel está acima do preço de mercado. Então, você tem que contratar um corretor da sua confiança para que ele possa lhe orientar. Porque, às vezes, na mesma rua, no mesmo prédio, tem situações, preços diferentes. Não, e é o que eu digo aqui, desde o sabonete, que eu mando pesquisar e olhar em tudo que é supermercado, quanto mais falando-se em um imóvel. Bater perna, ver, entrar na internet, pesquisar. Claro. Agora, quando a gente fala nessas questões, a gente fala assim no temor de uma bolha, que é o que se fala hoje, poder estar ocorrendo em cidades como São Paulo e Rio. Eu volto a insistir nas duas, porque são o pico dessa curva. No fato de ser uma bolha especulativa. Você acha que pode estar ocorrendo isso? Não. Eu acho que bolha especulativa, não. No começo da nossa conversa, agradável, aliás, a gente explicou que está havendo uma acomodação. Agora, a bolha não existe, porque nós estamos aí com... déficit habitacional, já falei, crescimento demográfico, já falei. O Brasil hoje é um dos poucos países que estão atraindo dólares do mundo inteiro. Aí está querendo até um problema para o Banco Central, que o dólar está super... Né? O real está super valorizado. Para a gente controlar o câmbio. Então, a gente tem que prever que nós não vamos ter bolha, nós vamos ter talvez uma diminuição naquele ritmo um pouco feérico que estava ocorrendo em 2009, 2010, 2011, mas eu não acredito em bolha. Claro é que o mercado globalizado hoje, chove na Indonésia, cai o preço de uma commodity aqui. Então, eu realmente... No Brasil, de um modo geral, é muito difícil você acertar o passado, quanto mais o futuro. Eu acho que não haverá bolha, eu acho que investir em imóvel é um excelente investimento e estou confiante nisso. E trabalho nesse ramo há 50 e poucos anos. E sempre ouvi falar em crise, e o Brasil continua crescendo, apesar da crise. Por quê? Porque provavelmente porque os nossos políticos dormem à noite. E a gente trabalha 24 Sossegado, horas por dia, né? senão principalmente a hora que eles trabalham. Porque só criam dificuldade. Aqui, produzir no Brasil é a coisa mais difícil, abrir uma empresa no Brasil é muito difícil, fechar uma empresa é mais difícil ainda. Hoje você tem, não é problema de tributação fiscal, não. É as dificuldades que você enfrenta, a burocracia que você enfrenta para fazer qualquer coisa no Brasil, e isso é que desanima um pouco a gente. Mas vamos em frente, porque é o melhor país do mundo ainda. Vamos em frente, mas vamos falar não dessas dificuldades, mas os caminhos de solução para elas. Durante vários anos, e eu não conto quantos anos, se você contar aqui no ar, você pode contar, porque não pode ser mais que 20. Romeu Chapchap falava não só da questão do déficit, que era muito maior, do habitacional, chegamos a falar em 15, hoje estamos falando 6, 7 milhões, enfim. Mas eu acho que essas críticas ajudam a gente a fazer correção de rota. Então, vamos fazer algumas logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com Economia e Negócios, na nossa conversa hoje com o vice-presidente de condomínios do Secov, São Paulo, Betibara, que eu que deixei só rapidinho para a gente terminar essa análise tão... Com muito prazer. Séria, sisuda, nossa, será?
austera sobre a economia brasileira. O que precisamos fazer para continuar a acelerar o ritmo de crescimento, na sua opinião? Você citou no primeiro bloco a questão da burocracia para tudo. Abrir empresa, fechar, para qualquer coisa. O que mais? No Brasil, cada vez que você aprova 100 leis, que normalmente a maioria delas não é cumprida, na Inglaterra se aprova uma lei. Então, nós temos muitas leis inúteis e desnecessárias. Então, a primeira coisa seria tentar dar uma limpada no total, no cipoal legislativo que envolve a nossa vida do dia a dia. Segundo, a coisa mais fácil do mundo é aprender a votar. Você tem que votar bem, porque se você votar bem no vereador, se você votar bem no deputado, se você votar bem naquele que representa as suas ideias, no senador, no presidente da República, ou no senador, presidente da República, já falei, você terá uma representação à altura. Porque no Brasil, infelizmente, e eu falo isso, já falei em rádio, jornal e televisão, os políticos pedem o seu voto. Depois que são eleitos, eles tratam-nos como se estivéssemos nos fazendo um favor. Eles não estão fazendo favor nenhum para nós. Eles estão lá por nossa obra e graça. Então, eles têm que nos atender. E, às vezes, você tem a maior dificuldade de falar com o vereador, maior dificuldade de falar com o deputado, maior dificuldade de falar com o ministro, maior dificuldade de falar com as pessoas que decidem a nossa vida. Então, hoje, eu acho que deve haver algumas alterações muito sérias na legislação trabalhista, que é muito complicada, dificulta o emprego formal. Eu acho que deve haver uma modificação muito grande no Código Penal, porque eu não acho lógico que um moço de 16 anos possa votar e se assassinar alguém, fica 3 meses na cadeia e depois é solto. Tem que modificar o regime penitenciário, porque o regime penitenciário cria bandido, aperfeiçoa o bandido que foi preso porque bateu uma carteira, e combater droga e contrabando de arma, porque a maioria dos assaltos em condomínios em São Paulo e Rio são provocados por pessoas drogadas, menores e com armas que você não consegue comprar, muito menos eu. É inacreditável. Você tocou exatamente neste sonho, principalmente o sonho da classe média e a nova classe média ascendente também, que é viver dentro de um condomínio fechado, com segurança, etc. Até esse sonho acabou? Não. Ainda continua mais seguro morar em condomínio do que morar em casa, infelizmente, porque é um direito que você tem de morar na sua casa. E eu também poderia querer morar numa casa, embora more em prédio. Condomínio continua sendo mais seguro. Houve um grande número de assaltos, recorde de assalto em São Paulo, foi no ano de 2004. Nós tivemos cerca de 60 ou 70 assaltos só na cidade de São Paulo. Foi quando o Secov fez uma parceria com a Secretaria da Segurança Pública, representando a Polícia Militar e a Polícia Civil. De lá para cá, o número de assaltos a condomínios diminuiu. Teve um pico agora no começo do ano. E concentrado praticamente num bairro, quer dizer, Morumbi virou, até pela questão imobiliária que vocês enfrentam, quer dizer, você fica com dois... exatamente. Problemas na mão, dois problemas. Agora, continuamos combatendo o crime organizado. Eu acho que a Polícia Militar e a Polícia Civil melhoraram muito a técnica deles, o aperfeiçoamento deles. Prenderam 3 ou 4 quadrilhas nos últimos 2 meses. Agora, o crime é uma coisa... existe em qualquer país do mundo e no Brasil está realmente exacerbado. Por quê? Porque a pessoa é presa, a pessoa cumpre uma pena rápida, pequena, é reduzida essa pena, e ele é traficante, tem acesso à droga, tem acesso à arma, que em outros países do mundo você não consegue. Parece um pouco de contrassenso. Eu queria saber como é que vocês administram isso na questão até financeira em si. Eu pago imposto, uma carga alta no Brasil, esse meu imposto deveria me dar essas coisas como minimamente algumas, né? Saneamento e segurança. Aí eu não posso morar numa casa, eu vou morar num condomínio. Dentro do condomínio eu tenho que pôr uma super segurança e pago mais por isso. Quer dizer, como é que fica? Eu estou falando porque assim, você mesmo disse assim, nós estamos cuidando da segurança, quer dizer, não é nós, né? Não deveríamos, né? Os papéis estão inversos. Não deveríamos ser nós. Como é que se administra isso até na questão financeira? Os condomínios passam, daqui a pouco, a ser inviáveis pelo que representam em termos de ônus para o proprietário.
Eu estou de pleno acordo com você. Eu acho que ao pagar os impostos, nós deveríamos ter tudo isso que você disse. Inclusive, os nossos políticos, por exemplo, quando ficam doentes ou quando precisam de hospital, eles deveriam se utilizar da rede pública, porque a rede pública de saúde no Brasil é tão elogiada, mas eles não se servem delas. Eles procuram hospitais particulares, me parece. Pelo menos eu tenho lido isso nos jornais. Então, começa por aí. Eu não vi ninguém ser atendido pelo SUS, pelo menos esses que a gente conhece. Segurança. Existe, a gente paga por ela. Então, ela deveria vir sem nenhum ônus maior do que esse. Mas, infelizmente, no Brasil, seguro você paga 2 vezes, segurança você paga 2 vezes. E não tem outra solução por enquanto. Porque se você não criar uma segurança no condomínio, você está correndo alto risco de ser invadido e atacado todos os dias. Agora, eu volto a repetir, melhorou o trabalho da polícia no estado de São Paulo, melhorou, tanto no que diz a prevenção, PM, como no que diz respeito ao esclarecimento, Polícia Civil. Agora, assim mesmo, não é necessário ter uma neurose de assalto. Não vamos criar assim uma neurose, vou ser assaltado amanhã cedo. Não. Mas você pode estabelecer um sistema de segurança relativamente barato. Você pode ter funcionários preparados para emergências, orientados para qualquer necessidade e precisa ter a participação do morador. Porque se o morador não comparece na Assembleia, se o morador não participa das decisões, se o morador deixa para os outros decidirem aquilo que ele vai pagar, então ele vai pagar mais caro. É importante a participação do morador e é importante a conscientização de que estamos em permanente estado de alerta. Eu falava em semi-guerrilha urbana há 15 anos atrás e ela se confirmou. Então nós temos que tomar cautela até que a coisa melhore. A hora que melhorar, nós vamos começar a dispensar essa parafernália toda. Ou dar uma relaxada, mas por enquanto, alerta total. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com Economia e Negócio, na nossa conversa com o Huberto Guevara, que é vice-presidente do Secov. Uma questão básica. De um modo geral, você diria o quê? Condomínio é caro? É barato? O condomínio é uma despesa doméstica. Quem decide o valor do condomínio são os moradores, os proprietários, em Assembleia Geral Ordinária realizada todo começo de ano. Se você quer um corpo de funcionário X, você decide na hora. Se você quer gastar menos água ou mais água, você vai ter um sistema de controle. Porque veja bem, 50% da despesa de condomínio ordinário, normal, é mão de obra e encargos. 15% é água e esgoto. E 10% é luz. Já chegou a 75%. Agora, nós temos que analisar item por item, ver aonde nós podemos economizar, até onde nós queremos prejudicar o nosso conforto, e aí aprovar o valor que a gente vai pagar. É como se você morasse numa casa sozinha, quem vai decidir o que vai comprar na feira é você. Quem vai decidir o salário da sua cozinheira é você. Quem vai decidir quanto quer gastar de água, se seu filho ou sua filha pode ficar numa banheira lá tomando banho de imersão 4 horas, é você. Então, os condôminos vão decidir em assembleia o que eles querem ou o que eles podem gastar. E isso é o grande problema, porque às vezes aprovam o que não podem gastar ou aprovam menos do que o necessário e na primeira hipótese gera inadimplência e na segunda hipótese gera déficit. Se eu aprovar um valor abaixo do que eu preciso, eu vou gerar um déficit. Se eu aprovar um valor a mais das minhas possibilidades, eu vou gerar uma inadimplência. E a inadimplência é um dos piores problemas que o condomínio tem. Eu ia te perguntar isso, o que era pior, o déficit ou a inadimplência? A inadimplência é o pior e é o mais comum? Pode gerar o déficit. Tá. Muito bem, mas se for bem calculada a previsão e houver inadimplência, nós temos que encontrar uma solução. Porque eu não posso deixar de pagar o salário, eu não posso deixar de pagar os encargos, eu não posso deixar de pagar a água, eu não posso deixar de pagar a luz. Posso, porque a administradora e o síndico arrecadam e pagam em nome do condomínio, não pelo condomínio. Então, se não tiver dinheiro, eu não sou obrigado a pagar. Agora, você vai ficar feliz se cortarem a sua luz, a sua água, porque o vizinho não pagou? Então, é um sério problema a inadimplência. Quem compra um apartamento e mora em condomínio tem que ter noção de que a liberdade dele termina onde começa a do vizinho. E ele não pode prejudicar ninguém. Não só não pode prejudicar, como de vez em quando tem que olhar as contas do vizinho, também participar da reunião, ir lá gritar, falar, etc. Não faltar reunião. Você, por exemplo, tem certeza que se morasse em condomínio, iria a todas as assembleias.
Eu às vezes não vou, mas eu mando um digno representante, que é meu marido, ele vai lá e só vota do jeito que eu quero e briga também como eu quero. Obrigada a todos que estiveram nos acompanhando. Vocês sabem, né? Encontro marcado com Economia e Negócio da segunda, quarta e sexta, às 11 da noite aqui na Record News, mas em qualquer momento no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.